Boa noite, meus queridos. Oh, aleluia, graça e paz. Entrando com a live, você sabia? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha também levar a sua mente, levar a minha, a nossa mente cativa até a presença do Senhor, para que o doce Espírito Santo venha trazer a palavra rema, alcançando o teu coração e criando raiz aí. E hoje, gente, glória a Deus, eu quero te convidar. Você já leu o livro de Tiago? Pois bem, se você não leu, ou se já leu também, glória a Deus por isso, vai lá no capítulo 1, vai, corre lá, abra lá, Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler hoje o verso de número 12. Então, por favor, hoje nessa live, você sabia, eu quero falar sobre algo que talvez para alguns, não digo todos, mas para aqueles que amam estar no culto de ensino, num culto que é voltado às explicações da Escritura, ou então para você que ama estar na escola bíblica dominical. Aqui nós temos como costume falar escola de líderes, para pessoas que realmente têm entendimento que todos nós somos chamados não só para ir, mas também para formar discípulos. Eu te convido, Tiago, capítulo 1 e o verso de número 12. E eu quero falar sobre este assunto. Você sabia? A Bíblia diz que há bênçãos por passarmos por tentações. É a Bíblia que diz, não é eu não. E nós vamos hoje mergulhar e vamos falar um pouquinho sobre isso. Até porque, querido, quando você lê em Tiago, capítulo 1, verso 2, sabe o que está escrito lá? Está escrito isso: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nessa versão está dessa forma. Nessa versão da palavra do Senhor aqui, na Bíblia que eu tenho de estudo, está assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor, gente, tem prometido, aleluia, aos que o amam. Oh, glória a Deus. Hoje, no Você Sabia, lendo aqui o livro de Tiago, e eu peço a você, que depois eu vou ser breve, mas medite, leia o livro de Tiago. Tem lições importantíssimas aqui, que nos ajuda a crescer em fé, andar em fé, vivendo pela fé no Cristo que ressuscitou, para quem não sabe. Aqui tem ensinamentos que vai mostrar um Cristo revelado, vai trazer para mim e para você aplicações no sentido de uma vida espiritual, e o próprio Espírito Santo aqui, agindo, interagindo, quando você começa a refletir, meditar, como eu gosto de falar, matutar na palavra de Deus. Falando nisso, deixa eu te contar algo a respeito dessa palavra. Gente, olha que coisa interessante hoje no Você Sabia. Certa vez, um pastor que estava fazendo uma visita em um hospital, ele, indo a este hospital, ele estacionou o seu veículo em um local proibido. Ô pastor, preste atenção no que eu vou te falar. Por não ter achado a vaga, ele não conseguiu achar a vaga e falou: poxa, serei obrigado a colocar o meu carro numa vaga aonde está claro, proibido parar e estacionar. Vai escutando a história. E ele ficou um bom tempo, gente, diz a história, procurando um lugar, e finalmente, não achando, teve que estacionar justamente em um lugar onde não era permitido. Olha bem, ele tinha um assunto a resolver, uma visita pastoral nesse hospital, e ele vendo, acredito que o horário estava chegando e já estava no seu limite, ele falou: vou ter que colocar o carro aqui. Segundo a história, ela vai narrando mais ou menos desta forma. Bom, vai escutando.
Agora ele resolveu, sabendo que tinha que atender, ele foi convidado, ele resolveu escrever algo, e escrevendo este bilhetinho, ele deixou no para-brisa, preso no limpador ali do para-brisa. Ele pensou, caso um policial passasse por ali, a nota dizia o seguinte, presta atenção: dei várias voltas, umas 10 vezes passei procurando encontrar uma vaga e não encontrando, coloquei o veículo nesta vaga que é proibido estacionar. Ok? Então ele deixou lá registrado a nota. E aí ele escreveu, tenho um compromisso, fui convidado, ou seja, ele estava indo no hospital visitar o quê? Um doente. Vai escutando a história. Tenho então um compromisso. E deixou lá o bilhetinho. Então, pensando em um versículo, depois que ele escreveu, ele deixou um versículo, o pastor escreveu isso aqui: perdoai as nossas ofensas. E deixou o bilhetinho. E ele seguiu com seu compromisso visitar aquele doente. Gente, conta a história que quando ele voltou, ele ficou surpreso. Acredite se quiser, ele ficou surpreso ao encontrar uma multa no mesmo lugar onde havia deixado o quê? O bilhete. E ao final estava escrito desta forma. Aí era o policial que escreveu, porque multou o pastor. Tenho circulado este quarteirão por cerca de 10 anos. Se eu não lhe multar, perco meu emprego. E a nota terminava com um versículo bíblico. Da mesma forma que o pastor colocou, o policial deixou agora uma nota ali dizendo algo que você vai lembrar. A nota terminava com este versículo: e não nos deixe cair em tentação. Meu Deus, pensa numa coisa dessa. Ou seja, gente, oh meu Deus do céu, o pastor usou de um versículo, o policial, para não ser mandado embora, entendendo que se tratava de um pastor, e não nos deixe cair em tentação. Queridos, todos nós, sem exceção, todos nós, quando eu digo todos nós, eu estou dizendo daqueles que são escolhidos, aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro, aquele que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que sabe que seu nome está escrito no livro da vida e luta contra o pecado. Tá claro? Então todos nós, discípulos do Senhor Jesus, todo mundo, querido, é tentado. Inclusive aquele que se coloca como querix. No grego querix, um atalaia, um pregador, alguém que anuncia as boas novas do evangelho, aquele que prega sobre as coisas do reino de Deus, que faz eu e você pensar nas coisas do alto, não fica levando gente às coisas ligadas na terra, não fica levando você a lutar pelas coisas da terra, não faz você lá lutar por coisas que você sabe que não vai poder levar, vai ficar tudo aí. Mas geralmente esses homens e mulheres de Deus, como você, sim, como você, eu falo com você hoje no Você Sabia, você que tem uma incumbência na casa de oração, você que é mestre na palavra, que sabe muito bem que tem que costurar a rede para que os peixes, entenda a linguagem agora, não escape. Porque muitas vezes o líder principal não foi dado à igreja com ministério de mestre, com ministério de profeta, com ministério, por exemplo, até de pastor ou então de evangelista, mas muitas vezes é um enviado, aquele que vai, sabe, vai à frente, vai plantar a igreja, e sempre que vai à frente, vai plantar, vai trazer à tona um novo crescimento, ele tem que preparar alguém para pastorear, alguém que cuide dessas ovelhas. Enfim, não vou entrar muito por esse caminho, porque ele é longo, mas para você entender, todos nós que somos escolhidos tem a marca do sangue do Cordeiro, inclusive, como eu disse, aquele que é um querix, aquele que traz à tona o querigmá da parte de Deus. Não tem como eu dizer para você,
poxa vida, também vai ser tentado e é tentado. Ninguém de fato gosta de ser tentado. De fato, gente, olha o que eu vou falar. Nós, possivelmente, eu falo por mim, preferia, ou até você podia dizer também, mas preferia que, de fato, essa tentação nem sequer existisse. Mas a Bíblia está falando sobre ela. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que há bênçãos. Olha que negócio, gente. Só Deus nesse negócio. A Bíblia diz que há bênção por passarmos por tentações. E aí vem o versículo que eu citei, de Tiago, capítulo 1, e o verso de número 12. Feliz. Oh, aleluia. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Na outra versão diz, tentado. E aí que está a questão. Viu, gente? Esse versículo diz que a tentação ela pode ser suportada, porque você seguindo nessa linha de pensamento, vem um outro versículo que diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, aleluia, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Eu já dou glória a Deus, para que o possam suportar. E quem é que trata dessa doutrina? Quem é que traz, gente, esse ensinamento? Apóstolo Paulo. Glória a Deus. E onde está escrito? Você deve estar perguntando, né? Ele falou, mas puxa, onde está escrito mesmo? Ah, eu já ouvi esse versículo aí. Gente, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso de número 13. Se alimente. Eu vou repetir para você hoje. Poxa vida, que palavra. Olha, a Bíblia diz, quem está dizendo aqui? A Bíblia diz que há bênçãos por passarmos por tentações, há recompensa por resistir. Esse é o segredo. Oh, não fique aí se auto-acusando, meu Deus. O segredo é resistir. O segredo é dizer não. E se está difícil, vamos pedir ao Espírito Santo. Peça a Ele: Espírito Santo, me ajude. E Ele vai te ajudar. E Ele vai dizer: mude de rota, mude de caminho. Não escute, não veja. E aí vai. Alguma coisa eu sei que Ele vai falar, como Ele já está falando. Fala a verdade. Ele já está falando. Ele, não é só comigo, Ele está falando com todos nós que somos a igreja de Cristo, gente. Agora, você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha refletido no livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 12? E agora eu deixei a nova referência para você também se alimentar, que está também em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Oh, eu fecho essa live. Você sabia? Dizendo a você: gente, é difícil ser tentado. Ah, é. Isso eu não posso dizer ao contrário. Sim ou não? É difícil, porque tem muitas tentações que parecem aos seus olhos, aos meus, aos nossos sentimentos, ligado à questão humana da alma, parece maravilhoso, parece que é algo até do outro mundo, parece que é uma delícia, mas no final é veneno para a morte, e morte espiritual. E é aí onde eu queria chegar. É difícil ser tentado, mas quando você resiste e vence a tentação, oh, aleluia, é uma grande vitória, é festa no céu, oh meu Deus, glórias ao Senhor Jesus. Por isso eu digo, o Senhor é conhecedor do ontem, do hoje e eternamente, amém. Ele sabe
como nos livrar, como nos conduzir. Aí você pode dizer assim: poxa vida, como essa palavra poderia ter sido há um mês atrás, uma semana atrás, um ano atrás, podia ter sido ontem. Eu não tinha feito a besteira que eu fiz. Quem diz que tinha que ser? É hoje. A palavra foi liberada hoje para mim e para você. Se é liberada hoje, significa que Deus está estendendo a mão para você, está estendendo a mão para mim, para todos nós. E qual é o segredo disso tudo? É cair em si, é reconhecer o erro, pedir perdão e não abrir mão do alvo. Qual é o alvo? O alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu falei, mas quando você resiste e vence a tentação, é uma grande vitória. E digo mais para você, meu querido, na verdade, há uma recompensa aguardando a todos aqueles que não são só ouvintes, mas são praticantes. Conseguiu entender? Tem muita gente que apenas está ouvindo. Tem muita gente que apenas fala, mas na prática fica a desejar. Então eu digo a você, para você sair de qualquer situação contrária àquilo que a Bíblia ensina, você tem que reconhecer, você tem que admitir, você tem que dizer, como o filho pródigo: pequei contra Deus. E ele fala outro nome. Você lembra o nome que ele fala? Porque ele fala: pequei contra os céus, pequei contra Deus e pequei contra... Então, sabe o que é? Eu sei que o senhor não morreu, o senhor está vivinho, mas eu quero minha terça parte. É aí que está a questão, gente. Ele caiu em si, ele reconheceu e foi perdoado. Quem disse para você que Deus não pode te perdoar? É tão interessante quando eu entro por esse caminho, eu tento ser rápido, breve. Mas vem coisas que sopram aqui, e eu vou dizer quem é. Sopra e traz a minha memória, graças a Deus. Meu amigo Espírito Santo, eu amo ele é demais, glória a Deus. Querido, estou para ver um homem, estou para ver uma mulher que não foi tentado. E alguns fracassaram feio, mas feio mesmo. Ó, mas você é juiz? Não, eu também não. Ah, você não é juiz, eu também não, então por que você ainda vê algumas pessoas, como às vezes escuto e vejo, julgando? Que a misericórdia de Deus nos alcance. Porque se não é o amor dele, e o amor dele é maravilhoso, é lindo, é infinito, glória a Deus, eu amo, está escrito na palavra, ele nos ama. E nos ama de tal forma que a Bíblia diz, em João capítulo 3, você deve estar lembrando agora, 16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele podia ter pego lá o serafim, ele podia ter pego, né, os querubins, alguém lá dos querubins, senão o arcanjo, o primeiro príncipe lá, tal, podia. Não. A decisão dele foi dar o que ele tinha de melhor. Então, querido, esqueça de algumas situações que eu sei que você ouviu, como eu também ouvi, e algumas vezes eu tenho ouvido. Mas não deixo nada disso tirar eu da rota da salvação. Não. Eu me baseio na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor hoje, para mim e para você, a recompensa para aqueles que passam por certas situações. Uns vencem, outros chegam a ponto de não ter tamanha resistência, mas não quer dizer que vai ser excomungado. Lembrou de alguma coisa agora? Pois bem, a palavra hoje, hein? Vai ser excomungado e não terá direito à vida eterna. Todos aqueles que clamar, confessar, buscar, implorar, buscar de Deus o perdão, e perdão esse conquistado na cruz, tetelestai, está consumado, o perdão dele é nos dado. Agora eu tenho, oh meu Deus, eu tenho que aceitar esse perdão.
E quando eu aceito esse perdão, eu estou dizendo ao meu Deus, ao Senhor Jesus, não vou fazer mais. Eu entendi o recado. Não quero mais sentir essa dor. Não quero mais passar por esse sofrimento. E aí o Espírito Santo vai agora te moldar, tratar de você, de dentro para fora. E algumas coisas você vai perdendo o interesse a ponto de você não sentir mais nada. A ponto de você falar, meu Deus, como eu consegui, como eu passei, e você vai entendendo que é Deus trabalhando em você. Muitas vezes nós queremos ver algumas pessoas nos estender a mão, mas muitas vezes você percebe que você foi rejeitado, ou está sendo rejeitado. Mas o Espírito Santo, Deus, jamais, meu querido, jamais. O amor dele é maravilhoso, o amor dele por você, a Bíblia diz que nada, olha Deus falando, nada pode nos separar do amor de Deus. Então quem de fato te ama, quem de fato tem preocupação por você, e hoje através dessa palavra está dizendo, e eu repito, do livro de Gênesis, agora você vai entender, e chegando principalmente nos evangelhos, e quando você vai no livro de Hebreus, se você nunca leu, você vai achar alguém dizendo que Jesus, quem? Jesus Cristo, em tudo, ele foi o que, gente? Só para quem ama a palavra do Senhor, quem já leu a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Então aí está o exemplo para mim e para você. Hoje, com as minhas duas irmãs, são ministras, uma professora, mestre na palavra, outra pastora do louvor. Meu Deus, 2 horas nós ensaiamos para preparar esse louvor diante do Senhor no domingo, mas hoje foi, bem dizer, eu vou dizer aqui, foi uma célula, foi um discipulado, e nós falando das coisas do reino, tá ela aí, se ela quiser ela até comenta, foi o céu aberto, louvor, adoração, palavra, e eu falando para ela, eu falei, gente, olha que ousadia, né? Olha quem diz o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para quem ama a palavra, para quem lê a palavra, de quem que eu estou falando agora? Apóstolo Paulo, claro. Por isso estou dizendo para você, tá aí uma questão que às vezes não é discutido, não é ensinado. Claro, é difícil ser tentado, mas eu repito, mas quando você resiste e vence a tentação, é uma grande vitória. E na verdade, eu repito novamente, há recompensa aguardando, ou nos aguardando, melhor dizendo, há bênçãos decorrentes de períodos. Olha o que eu vou dizer em nome de Jesus para você. Há bênçãos decorrentes de períodos de tentação. Então em Cristo nós somos mais que vencedores. Não baixe a sua cabeça, não dê ouvido aos acusadores. É o sangue de Jesus, meu querido, que nos purifica do quê? De todo o pecado. Aí eu digo a você, qual homem ou mulher de Deus na face da terra que pode dizer que não tem pecado, que venceu todo tipo de tentação? Nós temos que tomar cuidado. O Evangelho, a palavra do Senhor nos ajuda, nos confronta, sabe? Justamente para eu e você não abrir mão da salvação, não perder o direito da salvação. Então eu fui levantado, dado à Igreja de Cristo, justamente para fazer você pensar, lutar por aquilo que é individual, lutar pela tua salvação dada a você. Ei, querido, você lembra? Oh, meu Deus, eu estou tentando ser rápido, mas você lembra de uma passagem, não vou dizer o livro, não vou dizer, se você é leitor, você vai lembrar, você vai entender o que Deus está falando com a gente. Oh, Espírito Santo, nos ajude. Mas você já leu uma passagem que fala assim, mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio. Gente, essa passagem é justamente para nos orientar, nos alertar. Aí está a questão. A questão é que todos nós seremos testados. Passaremos nessa terra por tentações. Eu sempre uso algumas coisas muito simples para você ver como a gente, às vezes, não para pensar. Você trabalha, você está numa empresa, olha um exemplo, você está numa empresa. Aí você tem um chefe, você tem um encarregado,
ou você faz parte de uma diretoria e alguém é superior. Sempre alguém vai dizer, é o meu superior, é o meu encarregado, lá. E aí, toca o telefone. Você vai atender, alô, não, só um minuto. Você abafa, fulano, é o cicrano. Aí o fulano fala pra ele ou pra ela que eu não tô. Olha a tentação. Olha a provação. Aí você vai falar, pô, mas se eu falar o que ele mandou eu falar, ele pode me mandar embora. Ele pode começar a me perseguir agora. Se eu falar que ele não tá, porque ele tá dizendo, ele tá aqui, mas ele tá dizendo, é meu chefe, é o meu diretor, é o meu patrão. Olha que exemplo tão simples para você pegar. Você tá entendendo? Isso acontece só no mundo corporativo? Não. Isso acontece em meio daqueles que dizem ser servos e dizem ser discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que muitas vezes estão envolvidos à frente de uma igreja, mas não quer receber aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aí fala, diz para ele ou diz aquilo, mas na verdade não tem coragem de dizer, olha, eu não vou te receber, eu não quero receber. O certo era, alô, eu não posso falar com você agora, me desculpe, um outro horário, ou você me liga ou eu te retorno, bom dia, não, põe você numa mentira. É tão simples, coisas e fatos que podem acontecer. E aí faz você então pensar, refletir. Aí agora você vai ter aí disparado em você, dentro de você, alguns fatos que podem ter acontecido. E o que Deus espera de mim, de você? Simplesmente resistir, simplesmente confessar, assumir e buscar o lavar pela palavra, pedindo perdão a Deus e não voltando mais praticar aquilo que Deus não se agrada. Servir a Deus, queridos. Eu digo mais. Ser discípulo do Senhor Jesus é muito diferente de alguém que só diz ser crente. É muito fácil dizer eu sou crente. Mas quando eu falo ser discípulo do Senhor Jesus, muda tudo. É tanta riqueza que você vai aprendendo quando você abraça o discipulado, que chega uma hora que você mesmo fala, Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Aleluia. Porque você vai aprendendo, você vai vendo o quanto Deus está te moldando e ainda vai te moldar. Discipulado, gente, só vai terminar quando ele falar, opa, você está muito perto da minha casa, fica comigo aqui. E aí você nunca mais vai trilhar os passos na terra, até tudo se cumprir, se você for antes, ou então se Jesus, glória a Deus, ou nos arrebatar, glória a Deus, aí estaremos com Ele para todo sempre, mas até lá nós estaremos aprendendo. Se eu sinto para aprender, ouvir, qualquer pessoa que Deus coloca para ministrar, eu sei que Deus vai me dar algum toque, alguma resposta, alguma coisa Ele vai falar, olha, isso é para você. Isso é para você fazer, isso é para você não fazer. Deus vai nos orientando e nos ensinando. Então hoje há recompensa justamente para aqueles que entenderam, principalmente Tiago, capítulo 1 e o verso de número 12. Há recompensa por resistir. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu digo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo e glória ao Espírito Santo de Deus. E digo também a todos vocês que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, meu Deus, que Deus nos dê força, sabedoria, que Deus nos ilumine a sempre fazer aquilo que Ele espera de nós, obedecer e ser fiel ao Senhor Jesus, ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Tenha uma boa noite. O sono do justo, que o Senhor te alcance, alcançando, te grude, te grudando, não te solte até aquele grande dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A todos os meus nobres amigos, pessoas de Deus, pessoas que me alegram, porque todos nós estamos lutando contra o pecado e aguardando, aí vem o noivo. Aleluia! Deixo a vocês o meu abraço, a todos vocês, de cardia, de coração. Beijo a todos vocês. Que o Senhor venha falar profundamente, se assim quiser, meus queridos, como eu falo.
Por favor, compartilhe, deixe as pessoas entender o que eu e você já estamos entendendo para a glória de Deus. O agir é de Deus, a mudança é de Deus, a salvação vem de Deus e nós vamos todos se encontrar com o Deus vivo, o Deus de Israel. Amém? Shalom! Amanhã, se Deus permitir, eu retorno com a live Café com Deus. Por favor, que cada um de vocês possam deixar o comentário, pedido de oração, compartilhar. Estamos aí juntos como Igreja de Cristo. Amém? Shalom! Boa noite!